Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Amazonsat e o Jornal do Comércio. Entrevistando hoje o Guatemi Costa, gerente-geral do Núcleo de Inovação Natura Amazônia. Guatemi, nós temos um quadro agora onde nós vamos ouvir a percepção das pessoas sobre o nosso tema de hoje, no nosso quadro Direto ao Ponto. Você acha interessante a comercialização de produtos amazônicos? Sim, acho interessante, sim, a venda dos nossos produtos, não só aqui no Brasil, aqui em Manaus, mas sim nos outros países. Eu moro aqui em Manaus, nasci aqui, mas minha família toda mora no Mato Grosso. Então, toda vez que eu vou para lá, eu sempre levo, entendeu? Algum presente para familiares e eles adoram, entendeu? Então, acho que tem que continuar assim, produzindo. E Guatemi, qual tem sido o trabalho do NINA, que assim que é chamado o Núcleo de Inovação Natura Amazônia? Olha, o trabalho do NINA basicamente é voltado em oportunidades de inovação que a gente entendeu como sendo vocação aqui da região. Então, de um mapeamento inicial de competências cruzadas então com as nossas necessidades de inovação, todas elas muito relacionadas então a um uso sustentável de produtos e serviços da sociobiodiversidade, está dividido basicamente em 4 frentes. Uma primeira frente tem a ver com conservação e biodiversidade, que é essa leitura do que a natureza tem para oferecer e como isso pode ser convertido então em ingredientes que em última instância podem ser usados em produtos. Tem uma outra frente que a gente chama de floresta e agricultura, que é justamente como que isso pode ser produzido, tanto como extrativismo, quanto formas de produção inclusivas e de baixa emissão de carbono. Basicamente, a agricultura familiar, a gente está falando nesse sentido. Então, esta frente olha para as formas diferenciadas de produção. Tem uma outra frente que a gente apelidou de design de produtos e processos, que daí é uma forma de produção mais eficiente e menos agressiva. Então aí conceitos de ecologia industrial, ou seja, como que um processo industrial pode, um subproduto de um processo industrial pode ser aproveitado para uma outra indústria, conceitos ecológicos de produção que a gente pretende utilizar tanto no desenho das nossas cadeias, quanto no processo produtivo fabril, propriamente dito. E um outro que fala de cultura e sociedade, e esse é uma frente completamente nova então para a empresa, apesar da gente ter um histórico muito grande de relacionamento com comunidades extrativistas e de pequenos agricultores. Isto como conhecimento, como ciência e tecnologia é algo novo para nós. Então é um olhar sobre este relacionamento empresa e pessoas, empresas e comunidades, e como a gente pode aprofundar isso em indicadores ainda mais robustos que possam nos dar essa leitura do relacionamento, que oportunidades a cultura riquíssima que temos aqui na Amazônia podem trazer como conceitos novos que possam ser aplicados então a produtos. Então são basicamente essas 4 frentes em que o NINA tem atuado neste 1 ano. E neste primeiro ano, recém-completados agora no mês de agosto, os resultados até aqui na avaliação de vocês têm sido satisfatórios? Eu acho que têm sido excelentes. Assim, é muito cedo para que a gente já colha esses valores na forma de produtos ou processos, ou seja, nenhum lançamento que vocês verão aqui no próximo ano ele é diretamente ligado ao trabalho do NINA. Muito possivelmente é um trabalho que a gente já executava e continua executando a partir de Cajamar com a Amazônia, mas do trabalho do NINA, o que a gente pode mapear como muito importante são os relacionamentos que a gente fez muito válidos e de grande valor com as instituições que já produzem muito boa ciência, que já produzem muito boa tecnologia, que são as instituições locais, em específico a gente está falando aqui do INPA, da UFAM, da Embrapa, e também temos uma parceria com o CBA que a gente pretende estreitar à medida que for possível. E desse trabalho a gente tem se aprofundado, tem se aproximado da comunidade científica, dos técnicos, para poder colher o valor e de alguma forma conseguir traduzir isso em oportunidades de inovação. Mas isso tem sido feito de uma forma muito, muito positiva. Então, isso tem uma ligação muito próxima com as redes de inovação, que também é uma frente bastante proativa da Natura. É a forma como a gente escolheu fazer. Quando viemos para cá, a nossa hipótese é que, estando aqui, a gente ia poder visualizar oportunidades de inovação que não veríamos à distância. E esta hipótese tem se confirmado nesse primeiro ano. Né? Tanto à medida que a gente se instala e genuinamente quer ser um ator amazônida,
A gente imagina que a gente pode tanto visualizar as coisas de forma diferente para trazer e internalizar isso para a companhia, quanto oferecer para a região de uma forma diferente também, como que uma empresa opera e como que a gente pode contribuir para um sistema de inovação, que necessariamente para o nosso desenho é um desenho em rede, um desenho colaborativo, e por isso que a gente vem, de certa forma, pequenininho, porque a gente imagina que a gente tem que crescer para onde faça sentido. Exatamente. Essa é a nossa hipótese que nos trouxe aqui e tem sido muito bem respondida. Enfim, uma hipótese que tem se mostrado real. A previsão de R$1 bilhão de investimentos na Amazônia ao longo dos próximos anos, até 2020, eu queria entender qual é a agenda desse investimento. Então, esse é um dos compromissos do Programa Amazônia que nos trouxe aqui. A gente tem indicadores de meio, esse é um indicador de meio que fala um pouco de um compromisso que a gente pretende movimentar aqui na região, porque a gente entende que o dinheiro pelo dinheiro, o investimento, ele existe em várias fontes. O que a gente precisa é conectar bons projetos. Então, basicamente, o que a gente entende que essa movimentação vai ser significativa seriam tanto para os investimentos de inovação, que nos gerariam novas cadeias de fornecimento, novas oportunidades de geração de valor tanto para a empresa quanto para a região, e consolidação das cadeias produtivas que já temos. Então, são basicamente essas duas frentes que movimentarão esses recursos, tanto recursos próprios da empresa quanto recursos disponíveis que possam ser bem conectados em bons projetos. São projetos em toda a Amazônia? Em toda a Amazônia. A ideia é que a gente possa fazer projetos em toda a Amazônia que a gente entende, como havia colocado, que tem conexão. Enfim, por mais que a nossa produção seja distribuída, vamos dizer assim, ela inicia, se a gente puder afirmar desta forma, inicia no pequeno produtor. Essas cadeias da biodiversidade iniciam nos pequenos produtores. E a gente entende e tem desenhado para que isso seja feito da forma mais distribuída possível. Tanto é que um outro indicador fala do número de comunidades que a gente pretende aumentar, né? Que hoje são 3 mil, vocês pretendem chegar a 12 mil. Exatamente, que é um desafio gigantesco, né? Porque é muito caro para nós esse desenvolvimento. Caro no sentido de cuidado que temos para abrir uma nova comunidade. Então, falar desse número é algo que é bastante desafiador e só pode ser respondido com muita ciência, muita tecnologia, muita inovação. Muito bem. E assim nós chegamos ao final deste segundo bloco. Daqui a pouquinho nós estamos de volta falando sobre sustentabilidade. Até já. Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.